Filhos de leões lendários, eles foram reis que aguardaram pacientemente o desabrochar de sua força para estabelecer seu império em uma das reservas mais famosas do mundo. Uma história épica de uma coalizão de leões que provou que a hombridade é suficiente para manter seus reinos em ascensão e formar uma descendência igualmente poderosa. Hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer a história da coalizão Bila-Shaka e como esses leões fizeram história nas terras de Masai Mara. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. É totalmente de graça e ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. E se você quer apoiar ainda mais esse canal, se torne membro e desfrute de conteúdos exclusivos para você e outras vantagens. Clique no like e vamos nessa! 2014, Reserva de Masai Mara, Quênia, África. Com uma área de aproximadamente 1.510 km², a reserva de Masai Mara é o berço das maiores coalizões de leões que já existiram. A força e estratégia de ataque estão presentes em cada um dos moradores do local, do menor ao maior animal que vive no Quênia. Mas uma coalizão de jovens leões estava prestes a eternizar a sua história, mostrando que a fidelidade e companheirismo são essenciais para se ter sucesso em conquistas de território. Os bravos leões Louparpit e Oubarnot foram abençoados com muitos filhotes durante o ano de 2014. Se você ainda não conhece esses leões, quando terminar esse vídeo, veja nosso conteúdo sobre eles. Nos meses de março, maio e setembro de 2014, 3 ninhadas vingaram e dentre eles haviam 6 machos que herdaram a poderosa genética dos seus pais. Durante o crescimento desses filhotes, eles presenciaram seus pais derrotando inimigos e caçando enormes animais. Mas além da força física que Louparpit e Oubarnot demonstravam, os pequenos leões perceberam a parceria que existia entre seus reis e descobriram que isso era fundamental para se obter sucesso em suas conquistas. Quando os 6 machos completaram 2 anos e alguns meses de vida, eles saíram de seu bando para estabelecerem o seu reino bem-sucedido, que superaria os seus pais em extensões territoriais e números de descendentes. No início de sua jornada, os 6 machos foram chamados de muitos nomes. Entre eles, The Six Warriors e The Contenders eram os mais comuns, mas foi como coalizão Bila-Shaka que eles ficaram conhecidos nas imediações de Masai Mara. Cada integrante recebeu um nome que fazia menção às suas características físicas, entre eles Koshoki, que significava barriga grande, Kioki, orelha, Shongo, olho ruim, Doa, maneira e Kimogoyo, o que falta dente, Babayal, que significa seu pai, devido ao comportamento impaciente do felino. No início de 2017, os jovens leões chegaram à região do pântano e ficaram por lá durante alguns meses. O local tinha um bando de leões consolidado. Todos pensaram que a coalizão Bila-Shaka fosse desafiar os reis do lugar, Caribou e Rafik, mas por alguma razão eles se mantiveram longe, apenas observando o modo de vida de um bando distinto da família que eles tinham nascido. Em nenhum momento os Bila-Shaka cortejaram as leoas de Caribou e Rafik, mesmo elas entrando no cio, e aqueles reis pareciam não se importar com os machos Bila-Shaka perto de suas terras. Um tempo depois, ainda em 2017, Caribou e Rafik mudaram de território, deixando toda a área do pântano para os Bila-Shaka, e foi nesse momento em que a força da coalizão começou a florescer. Todos os leões nômades, sem exceção, ou coalizões que passavam por ali, eram abatidos pelos jovens Bila-Shaka. Eles estavam treinando suas táticas de luta antes de desafiarem um rei de verdade. E assim, os machos Bila-Shaka, que antes eram inexperientes, trouxeram à tona toda a força herdada de seus pais e prepararam-se para assumir o trono. Em meados de 2018, os Bila-Shaka conquistaram não um, mas 3 bandos em apenas 2 meses. Eles caminharam até a parte do triangular de Masai Mara e tomaram todas as leoas para si.
Depois voltaram a seu território próximo ao pântano com uma família grande e poderosa. Em algumas semanas, as leoas entraram no cio e em poucos meses, os primeiros filhotes dos Bila-Shaka já tinham nascido. Agora, eles eram reis e tinham um império para cuidar. Os leões se dividiam para cobrir todo o espaço e manter os invasores bem longe. Afinal, suas leoas eram belas e atraíam rapidamente a cobiça de outros leões que se aproximavam. Baba Yao, que era o mais corajoso entre os irmãos, nas brigas sempre ia à frente e aparentemente era ele quem tinha o pavio mais curto, era o mais impaciente. Quando sentiu o cheiro de outros machos se aproximando, Baba Yao não esperava por nenhuma ação de seus companheiros. Ele simplesmente se levantava e partia para rastrear e abater o invasor. Mas a coalizão era unida, e todas as vezes que Baba Yao tentava se aventurar sozinho, os seus companheiros se colocavam ao seu lado na batalha. No fundo, eles sabiam que esse comportamento individualista de Baba Yao ainda levaria à derrota, e infelizmente foi isso que aconteceu. Em 2019, 4 leões Bila-Shaka estavam em sua patrulha noturna. Baba Yao e Doa ficaram com o bando para proteger as leoas. Algumas das leoas estavam com filhotes e as demais foram caçar. Uma grande manada de búfalos apareceu, dificultando a caça para elas. Doa se juntou a essas leoas para ajudar a abater um daqueles enormes herbívoros. Próximo dali, uma coalizão de 3 leões chegou perto demais do território dos Bila-Shaka e Baba Yao não iria esperar que Doa terminasse a caçada para eles averiguarem juntos quem eram os invasores. Baba Yao foi até seus oponentes seguindo o cheiro deixado por eles, a fim de espantá-los, mas acabou entrando em uma briga sozinho contra 3 jovens leões. Segundo guias locais que patrulhavam o lugar à noite, Baba Yao colocou os intrusos para correr. Eles eram jovens e inexperientes, porém era 3 contra 1 e por isso Baba Yao ficou gravemente ferido. Quando Doa chegou ao local que seu irmão estava, Baba Yao se despediu dele e caminhou para longe. Doa não podia deixar as leoas sozinhas. Os invasores poderiam retornar e abater os filhotes. Como rei, ele precisava cumprir o seu papel. Doa então retornou ao bando e aguardou seus outros companheiros voltarem de suas patrulhas. Quando todos se reuniram no início da manhã, eles foram atrás do seu irmão ferido durante o dia, contrariando o costume da maioria dos leões. Eles não poderiam deixar as leoas sozinhas durante a noite, quando leões estão no ápice de suas atividades. Por isso, acharam mais seguros procurar por Baba Yao quando o sol ainda estava alto no céu. Infelizmente, ele não foi encontrado. A suspeita é que ele teria sucumbido devido à gravidade dos seus ferimentos e acabou tendo seu corpo devorado por hienas. Agora, a coalizão Bila-Shaka contava com 5 integrantes que vivenciavam o luto pela primeira vez, mas que sabiam que precisavam superar a angústia da perda para continuar reinando. No final daquele ano, mais 2 bandos foram conquistados. Agora os Bila-Shakas eram reis de 5 poderosos bandos. Dessa vez, as novas leoas se recusaram a se unir às outras na região do pântano, e os 5 machos começaram a se revezar em áreas diferentes que estavam sob o seu domínio. Doa pareceu gostar muito da companhia das leoas do bando top, e em 2020 ele se separou dos irmãos, ficando como rei exclusivo daquele bando. Mas o comportamento dos demais Bila-Shakas com Doa permaneceu o mesmo, pois os leões que estavam no caminho para as terras que Doa reinava, quando eram avistados pelos Bila-Shaka, eram abatidos para proteger Doa, que agora reinava sozinho. De tempos em tempos, os 5 leões se encontravam e passavam horas na companhia um do outro. Doa reinava em um único bando, mas era como se ele fosse uma extensão da coalizão que um dia deu a ele sua coroa. Os 4 Bila-Shakas que permaneceram unidos foram vistos se encaminhando para o leste da reserva no início de 2020. E lá eles conquistaram mais um bando, o Enkoyonai Pride. Foi nesse momento que os Bila-Shaka superaram seus pais em extensão territorial, pois suas terras se estendiam ainda mais sobre Masai Mara. Não demorou muito para que as leoas do Enkoyonai Pride dessem descendentes aos Bila-Shaka, e graças a isso, a coalizão Bila-Shaka também superou Loparpt e Obarnot em números de filhotes que carregavam os genes de força e união desses lendários leões.
Esse último orgulho citado em Koyonai Pride estava sob o domínio de Lowpart e Obarnot, que apesar de idosos, mantinham as patrulhas entre os bandos conquistados. Alguns relatam que em algum momento os Bilachakas tentaram confrontar Lowpart e Obarnot. Porém, o que encontramos documentado foi que os Bilachakas deixaram que seus pais idosos ficassem no bando, até porque eles não conseguiam acasalar mais. Quando Lowpart deu seu último suspiro ao lado do seu fiel irmão Obarnot, os Bilachakas estavam próximos do local e foram se despedir daqueles que um dia os ensinaram como reinar de forma próspera e abundante. A última atualização que encontramos sobre os Bilachakas é de 2021. Ela dizia que eles estavam a todo vapor conquistando ainda mais bandos e estendendo as fronteiras da sua dominação. Se você possui mais informações, por favor, registre nos comentários abaixo. Confira o vídeo sobre Lowpart e Obarnot e saiba mais da sua incrível jornada e como tudo começou para os Bilachakas. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Obrigado por assistir, fui!